Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. Hoje é dia da Inglaterra voltar ao estádio Azteca, onde há 40 anos foi eliminada do Mundial após Maradona marcar com a mão. Desta vez enfrenta a seleção local, o México, na esperança que Deus tenha, entretanto, adquirido nacionalidade inglesa. Enquanto aguardamos por um jogo de futebol, falemos de um outro evento inserido na competição que juntou França e Paraguai numa demonstração de bizarrice. O meu nome é Francisco Martins e trago excepcionalmente dois especialistas em magia negra. Olá, Tomás da Cunha. Hoje é esse o tema. Olá, Francisco, Rui, abraço a todos. Viva Rui Malheiro. Vamos a isso. Cumprimentos, Francisco, cumprimentos, Tomás, e grande abraço a todos que nos acompanham. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Até aqui o percurso da seleção francesa foi pautado pela elegância, mas frente ao Paraguai teve que afiar os dentes e sujar o fato para vencer por 1-0. De maneira mais ou menos leal, a verdade é que a equipa de Gustavo Alfaro conseguiu abrandar os gauleses. Como avalias, Tomás da Cunha, o nível estético da Batalha de Filadélfia? É assim, por um lado, obviamente, o Paraguai, se jogasse completamente aberto, arriscava-se a ser goleado e sem a mínima hipótese de competir pela passagem aos quartos de final do torneio. E nesse sentido, parece-me que a estratégia de Alfaro por si só era inevitável. A construir uma muralha à frente da baliza, com uma equipa reforçada, em 5-4-1, tentar não dar espaço nas costas aos atacantes franceses e tirar a margem de manobra a Olise, Mbappé e a Dembélé, sobretudo estes três. O problema é que havia o Désiré Doué para entrar na segunda parte e desequilibrar a inferioridade. Outra coisa é o lado mais agressivo e até desleal, em alguns casos, dos jogadores paraguaios, e aí obviamente já entramos num campo cultural, sim, mas que não fica tão bem a uma competição como o Mundial. De qualquer forma, o principal responsável foi o árbitro, que acabou por permitir tudo e mais alguma coisa, ou quase tudo, aos jogadores do Paraguai, e que deixou arrastar o jogo naquele festival de pancadaria em alguns momentos, com os jogadores franceses já acusarem o toque. De resto, em relação ao jogo não há muita história, era mesmo uma questão de a França chegar ao primeiro golo e conseguiu fazê-lo na segunda parte, ainda sem entrar em modo de desespero, eu diria, e com o Désiré Doué. É a vantagem desta equipa. Não há Mbappé ou não há Olise, mas há Doué, há Cherki, há outros jogadores que podem fazer a diferença. Boa entrada do Manu Koné, na lógica do que se esperava, a acrescentar capacidade de condução e de meia distância, e conseguiu fazê-lo várias vezes até. E também do Upamecano, que está a fazer um belíssimo torneio, quer a controlar os movimentos do Enciso, quer também a meter passos por dentro, muitas vezes. Portanto, está a ser um dos melhores centrais da competição até aqui. Do lado do Paraguai, fica mais do que tudo a exibição do Orlando Hill, belíssimo guarda-redes de baliza. Portanto, acho que vai ganhar um salto na carreira depois desta competição. Um guarda-redes muito longilíneo. E agora a França vai encontrar Marrocos, que teve uma primeira parte, aliás, de pouca criatividade, antes de partir para um resultado aparentemente confortável contra o Canadá. Rui Malheiro, o Canadá preparou este Mundial a longuíssimo prazo e acabou por conseguir competir. Qual foi a última imagem deixada por uma das seleções anfitriãs? O Canadá conseguiu aquilo que me parece que era o exigível dentro do que lhe era pedido. Ou seja, conseguiu competir com Suíça e com Marrocos, que eram jogos de grau de dificuldade mais elevado. Sai com um 0-3, mas é um 0-3 mentiroso face àquilo que foi o jogo. Creio que Marrocos passa e passa muito bem à próxima fase. Agora, não nos podemos esquecer de qual é a história do jogo, e o jogo passa por uma grande primeira parte da equipa do Canadá, sem tradução no marcador, bloco alto, capacidade também para ter os tempos de pressão bem definidos, conseguiu colocar o habitual ritmo alto na partida, tem duas grandes oportunidades, apesar do domínio territorial não ter tido eficácia. Uma, do Oluwasebi, acabou por ser negada pelo Bono. A outra foi do Jonathan David na sequência de um canto. E Marrocos também, do meu ponto de vista,
partiu logo com problemas, ou seja, não ter Chiado Riad no centro da defesa deixa as coisas mais complicadas, e a verdade é que o seu substituto, o Elal, acabou por não ter uma exibição muito consistente, sobretudo nos momentos com bola, e há a lesão do Saibari, demasiado precoce, aos 22 minutos, o que também tirou todo o avançado, ou seja, um jogador que é capaz de se vir associar ao meio, de atacar a profundidade, de buscar os corredores laterais, e a equipa sentiu-se também muito refém a esse nível da sua ausência. A segunda parte já traz uma história diferente. Não é que o Canadá não tenha deixado de procurar a baliza adversária, mas o golo, 1-0 aos 50 minutos, na sequência de uma jogada estudada, porque o Hakimi procurou o Anaí quando toda a equipa do Canadá estava à espera de um cruzamento para a área, acabou por colocar o Canadá em desvantagem, e sentiu-se ali um período de desconforto, porque a verdade é que a equipa de Marrocos não chega ao golo na sequência de domínio, chega ao golo na sequência de um lance estudado, que o Canadá não conseguiu encontrar a resposta. Depois, aquilo que se viveu foi, se calhar, aquilo que era menos expectável, olhando para uma perspectiva inicial do jogo. Foi a equipa do Canadá a ter posse, a fazer um cerco à área adversária, mas a continuar com os mesmos problemas que mostrou ao longo de todo o jogo, enquanto o Marrocos baixou o bloco de forma mais cínica, até em alguns momentos a fazer lembrar o futebol de Regragui, o que não tem sido norma neste campeonato do mundo, bem pelo contrário. Marrocos tem sido das equipas que melhor futebol tem praticado ao longo do campeonato, mas a verdade é que apostou claramente uma postura mais cínica e apostar claramente também em situações de contra-ataque. E foi essa capacidade de transformar a transição ofensiva em contra-ataques belicosos, que acabou por permitir não só o 2-0, como também o 3-0, salientar aqui, obviamente, o papel do Brahim Dias, com mais 2 assistências. Creio que fez o seu melhor jogo no campeonato do mundo, claramente aquele em que conseguiu criar mais desequilíbrios, claramente aquele também em que soltou a bola mais vezes no tempo certo. E a verdade é que o Anaí, com uma exibição esdrúxula, acabou por ser a figura do jogo, marcou 1-0, finalizou o 2-0, e depois ainda houve tempo para a finalização do Raimi em novo contra-ataque, e Marrocos assina um 3-0, muitíssimo pesado para a seleção do Canadá, e um jogo extremamente cínico da equipa de Marrocos. E agora a grande curiosidade será perceber se Chiad Riad e Saibari vão estar aptos para o jogo diante da França, porque aí as coisas já se tornam mais interessantes para a seleção de Marrocos, porque com essas 2 baixas a situação será claramente mais difícil, ainda que me pareça que Marrocos, mesmo com as 2 baixas, pode ser uma seleção que vá fazer um jogo mais franco diante da França e que também poderá causar mais distúrbios no processo defensivo francês, ainda que me pareça que o processo ofensivo francês, mesmo que em alguns momentos, dependendo das individualidades, tem todas as condições para fazer a diferença. Brahim Dias, que além dos grandes apontamentos estéticos, esteve bastante frio a decidir no momento em que o jogo de facto caiu nesse caos que referias, Rui Malheiro. Quanto aos jogos que se seguem, nos oitavos de final há também um Brasil-Noruega. A Canarinha terá a baixa de Lucas Paquetá no meio campo, uma zona do terreno em que os nórdicos podem dar seguimento à utilização de Patrick Berg. Mas a Cunha será mais um passo rumo ao Hexa, ou os Vikings vão remar contra a maré? Remar, aliás. Hoje é o melhor dia do Campeonato do Mundo, até agora. É um dia absolutamente sensacional, com jogos interessantes, de desfecho inesperado. Claro que neste caso o Brasil tem mais responsabilidade e o favoritismo. A equipa está bem construída na essência, ou pelo menos Ancelotti, depois daquele jogo falhado contra Marrocos, conseguiu dar uma volta, mas vai tendo alguns sobressaltos pelo caminho. Esta lesão de Lucas Paquetá abre 2 soluções: ou a entrada de um médio, puramente, fala-se do Danilo, mas vamos ver se acontecerá ou não, ou então
o recuo do Mateus Cunha para um papel mais de segundo avançado, terceiro médio, lançando, por exemplo, um Hendrick. Veremos. Aí há algumas hipóteses para o Ancelotti trabalhar, sendo que o meio campo norueguês tem funcionado bastante bem. No último jogo saiu o Auschwitz, como referias, o Patrick Berg jogou como interior e acaba por ser decisivo, embora não seja um papel tão natural para o jogador do Bodo Glimt. Depois, ofensivamente, o Brasil tem mais soluções para atacar o espaço do que a Noruega, mas ainda assim, se o Brasil estiver subido, Haaland e Nusa podem dar algum perigo nesse sentido. Portanto, estou curioso para perceber as estratégias da Noruega. Se vai entregar-se a um bloco mais baixo, sempre que a organização defensiva da equipa não é tão boa como o processo atacante. Aliás, marca muitos golos, mas também costuma sofrer golos esta Noruega. Mas pode ser taticamente vantajoso tirar as condições de aceleração a Vinícius, a Raia, tal como aconteceu de resto no jogo com o Japão. E aí o Brasil foi uma equipa mais prática, mais direta na forma como tentou cruzamentos. Mérito de Ancelotti nessa percepção. É um treinador muito astuto desse ponto de vista. Resta saber se a defesa brasileira também conseguirá travar a armada norueguesa, que tem muitas opções, não apenas Haaland. Claro que o duelo Haaland-Gabriel é um dos mais interessantes deste Mundial, porque estão habituados a muitos duelos de Premier League, mas depois jogadores como Nusa, talvez o Oscar Bob, vamos ver se é desta. Normalmente o Solbakken não deixa cair o Sorloth, mas entrou muito bem o Oscar Bob no jogo contra a Costa do Marfim, por isso é mais uma dúvida, tal como no meio campo brasileiro. É outra das questões. Não é um percurso nada fácil para o Brasil, joga com o Japão e agora tem a Noruega no caminho. Gabriel Magalhães, que felizmente para o Brasil não acusou aquele penalti falhado na Liga dos Campeões e está-se a exibir a um bom nível. Mas Tomás, ainda sobre a Noruega, já tínhamos aqui falado em episódios anteriores das soluções que era possível apresentar no ataque com várias características, mas também é uma equipa que noutras zonas do terreno vai demonstrando alguma profundidade. Era isto que estavas à espera. Isto até partindo do princípio ou recuando ao último jogo da fase de grupos, em que fez muitíssimas alterações e assim manteve o plantel envolvido naquilo que é a causa coletiva. Sim, diria até que a Noruega ou está ao nível do Brasil ou não deve muito ao Brasil em termos de talento ofensivo, do meio campo para a frente. Mesmo o banco da Noruega é muito bom e podia ter ali vários titulares. Só que o rendimento do Nusa tem sido alto, o rendimento do Haaland obviamente nem se questiona. A aposta mais duvidosa em termos de impacto coletivo é a Sorloth. Mas o Sorloth tem feito um bom trabalho, enfim, dentro da adaptação, e isso também está a limitar o Oscar Bob em termos de entrada no 11. Vamos ver se é desta, até porque o trabalho do extremo norueguês, médio-direito, será muitas vezes travar o Douglas Santos, que é um lateral com capacidade de construção, que também tem conseguido acompanhar o ataque algumas vezes, e o Sorloth pode dar mais ameaça nas costas do Douglas Santos. O Oscar Bob pode dar alguma capacidade de controle, de pausa no ataque, que a Noruega também pode precisar. Vamos ver qual é a intenção. Mas percebendo que o Auschwitz até ficou no banco no último jogo, ou o Asgard, que é um belíssimo médio, fez um grande jogo contra a França, também não é titular. Percebe-se que esta Noruega tem de facto muitas e muitas opções que pedem apenas um acompanhamento diferente em termos de evolução defensiva nos próximos anos. Porque de resto, esta Noruega está para andar em oitavos de final do Mundial, em sonhar com boas presenças nos europeus e quebrar um pouco este ciclo negativo de ausências dos grandes torneios. Nesse sentido, pode discutir o jogo perfeitamente com o Brasil. O vencedor deste jogo terá encontro marcado com a equipa que levar a melhor no México e Inglaterra. A seleção dos Três Leões enfrenta níveis máximos de hostilidade, o peso da história, a altitude, um adversário que joga em casa e uma preparação agitada por causa daquilo que foi o ambiente junto ao hotel e também de uma possível mudança de horário do jogo. É difícil o Rui Malheiro encontrar algo mais extremo do que isto. Sim, é complicadíssimo, mas já se esperava, até porque onde se sente mesmo que existe campeonato do mundo é atrás, isto falando das três seleções que recebem a competição, onde se sente mais a presença popular é claramente na seleção do México, e a verdade é que isso também tem contribuído para o excelente desempenho que a equipa tem tido dentro de campo. Creio que vai ser um jogo que espero que não se torne numa batalha. É óbvio que os jogadores têm características distintas
dos jogadores paraguaios. É também óbvio que há do lado do México uma ideia clara de jogo que foi robustecida com a competição. A maior incógnita é que Inglaterra também iremos ver diante do México, até porque recuando ao jogo diante do Congo, a Inglaterra esteve longe de fazer uma exibição fantástica, bem pelo contrário. Teve momentos em que esteve claramente por baixo no jogo e até no marcador, e esse será o grande desafio. Veremos se Tuchel faz alterações no 11 inicial, recordando que, por exemplo, quando retirou o Madueke do jogo, retirou provavelmente aquele jogador que estava a ter mais impacto na partida diante do Congo, mas a verdade é que se sentiu que a Inglaterra, principalmente quando deslocou o Rice para lateral direito, baixou um bocadinho o Elliot Anderson, colocou o Eze a jogar no corredor interior, mas a criar dinâmicas pelo corredor direito. Foi uma equipa que conseguiu abrir aquilo que parecia cada vez mais difícil, a muralha de aço que o Congo apresentou em momento defensivo. Em relação ao México, temos visto claramente uma das seleções que melhor joga neste campeonato do mundo. A ideia evoluiu. Creio que a mudança de alguns protagonistas também ajudou a que isto acontecesse. Estou a falar concretamente da entrada quer do Romo, quer do Gilberto Mora na zona intermediária. Este jogo pode também trazer, se quisermos, uma consagração mundial de Gilberto Mora, com os seus 17 anos, mas com uma qualidade absolutamente superlativa, e depois juntar dois aspectos que me parecem importantes. Um é a qualidade ofensiva da seleção do México, com as combinações entre o Quiñones, muitas vezes a sair do corredor esquerdo para o corredor central, e a facilidade que exibe a nível do remate, e também a presença do Raúl Jiménez, que atravessa um momento de grande esplendor, que é um jogador que se sabe associar com os colegas, nomeadamente com o Quiñones, mas que também é capaz de decidir, seja dentro da área, seja de fora da área. E este duo, e sobretudo também aos jogadores que eu já referenciei, obviamente tocar em Eric Lira como o jogador central, o jogador que organiza o jogo, e veremos qual é o plano de Tuchel em relação a Lira, se isso será tirar, por exemplo, do jogo com uma marcação individual, com um jogador mais próximo da sua área de ação, e sobretudo a irreverência que o Alvarado tem trazido ao longo deste campeonato do mundo. Primeiro, mais a partir da direita, segundo, com um papel mais livre, a criar em algumas situações até sobreposições pelo corredor esquerdo, o que me parece muito interessante e vai ao encontro da tal evolução que o modelo tem registado a nível do jogo e de jogo para jogo, mas sobretudo acho que também vai ser um teste para perceber a consistência defensiva da seleção do México. Sabemos que a reação à perda tem sido forte, sabemos que a equipa reage rápido à perda da bola, mas creio que a Inglaterra vai criar problemas que até agora nenhuma seleção foi capaz de colocar esta seleção do México. Creio que o flanco direito a nível defensivo é claramente prescrutável. Veremos se será Gordon ou Rashford a jogar a partir do corredor esquerdo, e depois há uma situação que me parece muito interessante para perceber, que é a capacidade de resposta dos dois centrais, do Montes e do Vázquez, a um jogo de maior grau de dificuldade. Eu não estou totalmente convencido com o rendimento dos dois. Tem sido ótimo, mas a verdade é que frente a um avançado como o Harry Kane, vai ser uma subida, se quisermos, de fasquia muito elevada, e a verdade é que a Inglaterra tem passado muito pela capacidade que o Harry Kane tem tido para fazer a diferença nos seus momentos de definição, nos seus momentos em que se movimenta e se junta aos colegas, e isso também pode permitir trazer outra figura para o jogo, uma figura que foi decisiva na primeira jornada com espaço, e veremos se Bellingham, e é de Bellingham que eu estava a falar, pode ter esse contributo também absolutamente determinante para um jogo
que vai ser muito difícil para a Inglaterra e que o México tem claramente o fator de ter o público, de ter todo o empolgamento, para além do bom futebol que tem praticado, e esse, para mim, será sempre o principal condimento do jogo numa partida diante da Inglaterra. Talvez o primeiro jogo da Inglaterra neste Mundial contra a Croácia tenha sido um pouco enganoso em termos daquilo que seria a distribuição do protagonismo pelos vários elementos da equipa. Terminamos assim o episódio de hoje. Aproveito para dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia o João Martins. Obrigado por ter estado desse lado. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, grande abraço a todos.